também aqui Tá uma ótimo. parte. A hora que você quiser, me deu ok. Pode falar, Jorge. Pode ir. Também no livro Também Somos Luz, Mensagens Mediúnicas, do Espírito de Irmã Maria do Rosário. Pungente dor. Quando uma pungente dor atinge o teu ser, não te desesperes. Procura serenar o teu coração para que consigas enxergar no sofrimento mais uma oportunidade de redenção da tua alma. Não conserves o coração angustiado. Ergue-te e busca enxergar no amparo a dor alheia, a resposta do alto ao pedido que fizestes para amenizar a própria dor. Uma palavra de consolo e de estímulo aos que se encontram abatidos ou desesperados, será sempre um bálsamo que retornará ao teu coração. É na prática da caridade que encontrarás o alívio de que estejas necessitado. É estendendo a tua mão para soerguer os que tombam, que te firmarás nos próprios pés. É socorrendo os que se encontram em grandes aflições que fortalecerás a tua alma e crescerás em fé. É renovando as esperanças dos desiludidos que o teu coração se sentirá reconfortado. É compreendendo o motivo do sofrimento do teu irmão que saberás entender e aceitar a própria dor. E saibas ainda encontrar na extensão do amor pelo próximo a maneira de também ser amado. E, assim, diante da pungente dor que te assola a alma, não mais sofrerás tanto, pois receberás o alívio de que necessitas para continuar a viver em paz com a própria consciência, por teres feito o melhor ao teu alcance, a fim de estender benefícios aos teus irmãos de jornada. Assim agindo, terás, finalmente, a certeza de que Deus te ama, como também ama a todos os seus filhos. Sim. Vou ler uma outra aqui. Lembranças úteis. Não viva pedindo orientação espiritual indefinidamente. Se você já possui 2 semanas de conhecimento cristão, sabe à saciedade o que fazer. Não gaste suas energias tentando consertar os outros de qualquer modo. Quando consertamos a nós mesmos, reconhecemos que o mundo está administrado pela sabedoria divina e que a obrigação de cooperar invariavelmente para o bem é nosso dever primordial. Não acuse os espíritos desencarnados, sofredores, pelos seus fracassos na luta. Repara o ritmo da própria vida. Examine a receita e a despesa, suas ações e reações, seus modos e atitudes, seus compromissos e determinações, e reconhecerá que você tem a situação que procura e colhe exatamente o que semeia.
Não recorra sistematicamente aos amigos espirituais quanto a comezinhos deveres que lhe compete no caminho comum. Eles são igualmente ocupados. Enfrentam problemas maiores que os seus. Detêm responsabilidades mais graves e imediatas. E você, nas lutas vulgares da terra, não teria coragem de pedir ao professor generoso e benevolente que desempenhasse funções de ama seca. Não espere a morte para solucionar as questões da vida. Nem alegue enfermidade ou velhice para desistir de aprender, porque estamos excessivamente distantes do céu. A sepultura não é uma cigana cheia de promessas miraculosas, e sim uma porta mais larga de acesso à nossa própria consciência. Gente, eu vou fazer a prece, já estamos na hora. Deixa eu... Oh, tá difícil hoje. Foi. Bem, Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma semana aqui presente e mais uma semana de agradecimento por estarmos aqui servindo, trabalhando, ajudando e cooperando com todos aqueles que precisam. E mais um dia também. Cada dia que acordamos, nós te agradecemos de todo o coração. Te agradecemos e pedimos por aqueles que nada possuem, por aqueles que se encontram nas ruas, aqueles que se encontram ao relento. Pedimos por esses nossos irmãos, que eles possam ter um pouco de conforto, de alívio, e que nós tenhamos força para ajudá-los, que nós nunca fracassemos nessa missão de praticar o bem, de levar aqueles que precisam um pouco de luz, um pouco de conhecimento, um pouco da sua palavra. Nós só estamos aqui com sua graça, mais uma semana de trabalho. Estamos aqui felizes, mas lembramos de todos aqueles que estão nos hospitais. E por isso, Deus nosso Pai, Jesus, médico dos médicos, pedimos por todos aqueles que se encontram enfermos, todos aqueles que se encontram nos hospitais, que se encontram num leito, sofrendo. Pedimos, Senhor, por todos os trabalhadores da área de saúde que estão na linha de frente. Eles são soldados de Cristo, são verdadeiros trabalhadores nesta época de pandemia, salvando, ajudando, e pedimos por eles também, pedimos que protejam todos esses trabalhadores que estão fazendo o papel que o Senhor os delegou aqui na terra, é ajudar o próximo, é ajudar o enfermo. Pedimos também, Senhor,
Jesus Cristo, médico dos médicos, ao doutor Bezerra de Menezes, o médico dos pobres e o nosso protetor, mentor espiritual da nossa casa. Pedimos especialmente por Grace Kelly Faria Miranda, uma irmã de nossa casa. Pedimos também por Alain Rodrigues de Oliveira, Eduardo Luca, Périx Campelo Marazo Neto, que a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes possa visitar cada um desses irmãos aqui citados, que eles possam receber o alívio, o conforto e, sendo do seu merecimento, a cura, através do Dr. Bezerra de Menezes, Jesus, médico dos médicos, que essa falange maravilhosa, Dr. Bezerra, a falange da irmã Angélica, a avó Catarina e todos aqueles que trabalham por nosso bem e por todos os médiuns da nossa casa que, por hora ou porventura, não puderam estar aqui presente. Pedimos também que visite o lar de cada um deles, levando sua palavra, levando o seu amor, o conforto e o carinho. Que sempre tu és pai e dá aos seus filhos o de melhor, mas nós pedimos por todos eles, por todos que sofrem. Senhor, este é o nosso único pedido. Por nós, agradecemos por termos uma casa, por termos um lar, um cobertor, temos uma refeição, mas pedimos por todos aqueles que precisam. E assim, Senhor, pedimos também que abençoe essa nossa pequena reunião, que nos inspire, que as nossas palavras possam alcançar todos aqueles que necessitam de um alívio, uma palavra amiga. E em teu sagrado nome, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina e da irmã Angélica, nós pedimos permissão para iniciarmos o estudo da tarde de hoje. Que assim seja. Bem. Deixa eu aceitar aqui as pessoas. Pessoal, semana passada... Serginho, qual é o Oi? Qual é o capítulo de hoje, que eu não me lembro? Tá, eu vou colocar aqui na tela. Bem-aventurado... Bem-aventurados os que têm coração puro. Não, os pobres de espírito. Os pobres de espíritos e... já coloquei na tela, mas vou colocar o item para todos poderem ler, acompanhar, né? Só um momento. É o item 12. Parei no item 12. Na verdade, eu já tinha até lido, né? Eu também eu prometi a vocês, de tudo que eu tenho lido, eu gosto muito de colocar, como eu falei, né? Eu gosto de inventar, gosto de colocar coisas, mensagens audiovisuais, né? Eu vou ver se eu consigo hoje, o que eu prometi semana passada, se eu conseguir
Que bom, né? Vamos ver. A imagem não sai, não sei o que acontece. Graças te dou, ó Pai. Não sei o que acontece. Vou desistir desse vídeo que eu quero colocar, porque não tenho conseguido mesmo. Não adianta insistir, né? Uma coisa que não dá certo. Mas, antes de começar, isso aqui eu acabei lendo hoje. Hoje eu leio isso aqui num site espírita e aproveitei, gravei e vou passar para vocês. É uma mensagem, né? Antes de começar, eu gosto de passar um áudio, um vídeo, de uma coisa assim importantíssima, né? Eu falei uma semana passada, ou semana retrasada, sobre a vacina espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Não se esqueçam, hoje, dia 29, né? Hoje é o dia aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono espiritual. Então, não esqueçam, né? Agradecer esse médico, vamos pedir saúde, né? Saúde. É porque eu já li, não ficar muito repetitivo lendo a linda mensagem que eu li semana retrasada, ele falando sobre a vacina espiritual. Que essa vacina espiritual nada mais é do que o que eu falo para todos aqui. A vacina espiritual é o alimento espiritual. Né? Se você está vacinado, se você está protegido espiritualmente, através da prece, evangelho no lar, através de boas ações. Dr. Bezerra de Menezes falando sobre tudo isso, uma mensagem muito linda. Mas eu já li 2 vezes, né? Li uma vez lá no centro e li aqui, outro dia eu leio de novo. Mas essa mensagem eu achei muito linda, muito linda. O anjo da guarda fraco. Vejam bem, né? A imagem, e vamos ler o que diz, né? Para a dona Felícia, qualquer probleminha em família era culpa do anjo da guarda. Se o filho de 7 anos caía e se machucava, era culpa do anjo da guarda que não o protegeu. Se o marido perdia algum documento, era culpa do anjo da guarda que não estava com ele. Se alguma coisa quebrava em casa, era culpa do anjo da guarda que não tirou a inveja dos outros. Tudo se resumia à culpa do anjo da guarda fraco. Ela tinha tanta convicção nisto que já contagiava todos em casa com aquelas ideias. Outro dia, durante o jantar, seu filho, irrequieto, resolveu interromper o silêncio da refeição. Mamãe, saiu a nota da última prova de matemática. Saiu, Pedrinho. E como é que você saiu na prova? Acho que não foi muito bem, não, hein? Como assim? Eu vi você com o livro aberto o tempo todo. Cadê seu boletim? E saltando da mesa, dona Felícia pegou a mochila do menino que estava no sofá ao lado. 0? Pedrinho, como é que você conseguiu tirar 0 na prova? É que a senhora fica me dizendo toda hora que meu anjo da guarda está fraco. Daí eu resolvi ver se é verdade. Comecei a abrir o livro rezando o tempo todo para o meu anjo da guarda, para me ajudar. Ajudava, achava que ele ia entender alguma coisa e ia me lembrar na prova. Mas ele é fraco mesmo. Não sabia de nada, me fez deixar tudo em branco. Ainda sob os olhos pasmos da mãe, completou. Dá para trocar de anjo de guarda, mãe?
uma simples história, para introduzir pequenos conceitos que estão entre as perguntas de número 487 e 495 do livro dos Espíritos. Anjo de guarda ou espírito protetores são aqueles espíritos que recebem a missão de nos ajudar nas provas da vida e nos manter na senda do bem. Sempre são espíritos de elevação maior que a nossa, podendo ser um familiar de encarnações anteriores, um amigo próximo, ou até mesmo um espírito verdadeiramente elevado. Em todos os momentos, não hesitam em nos intuir com pensamentos edificantes, orientando-nos no melhor caminho a escolhermos em nossas vidas. Por outro lado, podem ser também aqueles que, por meio da voz da consciência, nos lembram da consequência dos conselhos que deixamos de atender, levando-nos ao erro. Um espírito protetor nos acompanha desde o berço e pode continuar a nos acompanhar por diversas encarnações. Pode estar perto ou longe, nas distâncias medidas fisicamente, mas sempre estão ao nosso lado, quando precisamos do seu conselho e amparo, onde quer que estejamos. Ninguém, em nenhum lugar, deixa de contar com estes emissários maravilhosos enviados por Deus. São mensageiros de Deus. Deus, primeiramente, depois nossos anjos guardiães, que são espíritos, né? Protetores, nossos guias. Então, voltando, todos os encarnados possuem um querido amigo disposto a ajudar em qualquer momento. E se eles se ausentam para atender alguma outra missão, outros os substituem, guiando-nos em nossos passos. Muito ainda temos que aprender com estes irmãos e não podemos deixar de lhes buscar o auxílio. Quanto mais entramos em contato com o nosso espírito protetor, mais fortes e felizes poderemos estar envolvidos em suas emanações benéficas. Alguns desses espíritos estão ao nosso lado por missão ou dever. Muitos nos acompanham pelo prazer de estar ao nosso lado. E assim, como um pai se condói com as falhas de um filho, estes também se ressente quando nós fraquejamos em nossas tarefas. Voltando à pequena história, nenhum anjo da guarda ou espírito protetor é fraco por si só. Fraco somos nós, que deixamos, por vezes, levar-nos em conexões negativas com entidades sombrias, esquecendo-nos da mão iluminada que nos ampara com pensamentos de luz. No capítulo 28, Coletânea de Preces Espírita, esse está no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando. Na parte final tem prece para todos os tipos de momentos, todos os tipos de situações. Lá no finalzinho, gente, vocês podem escolher, se não sabe como vai orar, como vai fazer uma prece. No final do Evangelho segundo o Espiritismo, tem oração para tudo, para todas as espécies de situações que possamos estar passando. Então, no capítulo, vocês vejam lá depois,
28 do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, há várias preces propostas que sugerem a menção do nosso anjo da guarda. Lá fala tudo sobre isso em nossas orações, mas há uma em especial que pode ser lida por nós à hora de dormir. Ela se encontra nos itens 38 e 39, com as seguintes palavras. É a oração, um pedacinho só. Minha alma vai estar por alguns instantes com outros espíritos. Venham os bons ajudar-me com seus conselhos. Faze, meu anjo guardião, que ao despertar eu conserve durável e salutar impressão deste convívio. Estejamos sempre junto de nossos queridos irmãos protetores, seja no sono ou em vigília. Agradeçamos a Deus pela presença deles e procuremos fazer jus aos continuados esforços que eles despendem em nos levar pelos caminhos do amor e da luz ensinado pelo divino Mestre Jesus. Márcio Martins da Silva Costa. Fonte, Agenda Espírita Brasil. Isso eu captei hoje, peguei no site. Mas que nós devemos deduzir dessa lição. O Espírito não fará por nós o que nós devemos fazer. Nós temos que fazer. A nossa obrigação não é um gênio da lâmpada, né? Como vemos em filme, em desenho, aquele gênio que faz tudo por você, né? Você tem direito a 3 pedidos, ou seja, lá como é esse gênio da lâmpada, né? Que você pede, ele faz por você, mas sabemos que na vida não é isso. O anjo guardião está conosco, está ao nosso lado, ele é um anjo guardião, por quê? Porque os evangélicos, os católicos, católico ainda acredita, né, nos espíritos, né, nos santos, Nossa Senhora, São Francisco de Assis, Santo Antônio, né, tantos santos viveram que, como nós, são espíritos, né? Catolicismo já mais próximo. Mas o evangélico fala que são anjos de Deus. Bem, nós sabemos que os anjos são espíritos evoluídos, são os anjos guardiães. Então, não vamos esperar que eles vão fazer uma prova como o menino, né? Que a mãe queria que ele fizesse tudo, né? Tudo culpava o anjo. Gente, nós vivemos num mundo de provas e expiações. E o anjo, nossos espíritos, nossos guias, eles estão do nosso lado para nos intuir, nos levar para o bom caminho, nos dar bons conselhos e pede sempre que nós façamos o bem, que amemos o próximo, que sigamos o Evangelho de Jesus. Se nós fizermos isso, gente, fizermos a nossa parte, se fosse assim, se o anjo pudesse fazer tudo por mim, eu pedia para ele fazer meu trabalho, eu ficava de braço cruzado, enquanto ele ia lá no meu trabalho faria tudo por mim. Não é assim, né, gente? As pessoas querem demais, né? Mas na hora de fazer uma prece, na hora de agradecer a Deus, esquece, né? Então vamos voltar à nossa lição, que é onde nós paramos, né? Aqui não quer abrir. Ah, sim, está aqui. Semana passada, nós paramos... deixa eu ver aqui. Eu marco sempre, está aqui. Nós estamos, né, bem-aventurados os pobres de espírito, e demos tantos e tantos exemplos, né? E vou ler até um parágrafo anterior, que eu gosto de emendar, né, que eu continuei, onde eu parei, né? Eu gosto de dar continuidade para todos assim que de repente não ouviram, não estavam presentes, possam acompanhar, né?
Então, não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mútua benevolência. O bem geral, né? Eu faço o bem a você, você faz o bem ao outro, é mútua. O bem a todos, né? É o que Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo, eu faço o bem. Então, sem mútua benevolência, nós nunca poderemos ser felizes num mundo egoísta. E com a benevolência, pode coexistir com orgulho? Eu li semana passada. O orgulho está aí a fonte de todos os vossos males. Todos os nossos males está no orgulho. Que o orgulho, ele humilha as pessoas, ele tenta diminuir as pessoas. No orgulho está a fonte de todos os nossos males. O orgulho, a vaidade, o ódio. Mas como esse capítulo nós estamos falando do orgulho e da humildade. Então, a fonte de todos os vossos males. Concentrai-vos, pois, a tarefa de destruí-lo. Destruir esse orgulho que ainda existe dentro de nós. Se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências, as consequências kármicas, as leis de Deus não falham. As leis do homem, nós estamos vendo cada dia que passa, como a Beth, nossa amiga, né? Frequentou lá o centro e está sempre lá fazendo nossas palestras. Ela teve lá no dia do aniversário, pouquíssima gente, né? Com toda a segurança, o distanciamento. Ela teve lá e falou sobre essa questão, né, do amar ao próximo, da humildade, do fazer o amor que Cristo nos ensinou. Então, enquanto nós não destruirmos esse sentimento, nós teremos consequências funestas, porque a lei divina não falha. Nós estamos vendo no noticiário, cada dia que passa, o Rio de Janeiro, principalmente, é um dos mais afetados por tantas e tantas coisas ruins. Por isso, a nossa importância, através da prece, através do pedido a Deus, para que melhore o Rio de Janeiro, o Brasil, o mundo, compete a cada um de nós, porque cada dia que passa nós só vemos coisas piores. E a Beth lá no centro falou, não adianta eu me esconder, me trancar dentro de casa, não ver reportagem. Eu também não quero ver reportagem, porque cada dia que você abre um jornal, não tem nada de bom, nada, só coisas piores, uma pior do que a outra. Mas ela falou que como é que eu posso fazer meu trabalho, como é que eu posso orar por essas pessoas, fazer a minha parte, se eu não estiver sabendo do que está acontecendo no mundo. Infelizmente, nós temos que viver nesse mundo. Nós não viemos aqui para estar no convento, para estar isolado numa mansão, num paraíso. Nós estamos aqui realmente no mundo de provas e expiações para passar por tudo que estamos passando. Não existe atalho. Não adianta pularmos, né? Nós pulamos muro, fazemos isso, fazemos aquilo, damos jeitinho carioca, mas as leis espirituais não podemos pular, não podemos dar salto. Temos que passar por todas as situações que nos foi confiada, que nos foi prometida, que foi planejada antes de nós encarnarmos. Nós não podemos, nós só podemos adiarmos. Nós vamos adiar o que nós temos que passar. Adiamos, mas não sabemos quando virá o momento em que nós um dia teremos que passar pela transição. Então, vamos um dia
quando chegar esse momento, estarmos com a consciência tranquila, do dever cumprido. Vamos fazer, como eu falei semana passada, do filme que está passando já na televisão, do Divaldo Pereira Franco. Gente, é uma coisa assim, é cada um filme mais maravilhoso do que o outro. Do Chico Xavier, eu vejo todos, 3, 4 vezes. Esse do Divaldo só vi 2, mas talvez hoje ou amanhã vou ver de novo. É um filme maravilhoso, maravilhoso. E quando a mãe dele chama, a Joana de Ângeles, pede para ele visitar a mãe, e ele já sabia que era o momento que a mãe iria passar por outro plano. A mãe dele com aquela tranquilidade, ou aquela paz, sabendo que a morte não existe, sabendo que ela simplesmente iria passar por um outro plano. Tanto é que logo após, primeiro o pai, depois a mãe, antes a irmã que suicidou, todos eles foram visitar Divaldo, junto de Joana de Ângeles, quer dizer, aquela coisa maravilhosa. Quer dizer, a mãe realmente era espírita convicta, porque há uma diferença entre ser médium e ser espírita. Nesse mesmo filme, a Joana de Ângeles falava: você é um médium de berço, já nasceu médium, né? Todos nós somos médium, mas dizia que você precisa ser espírita, que há uma diferença muito grande entre ser médium e ser espírita. Agora, ser os dois é maravilhoso, né? É maravilhoso. É seguir realmente o Evangelho de Jesus. Isso que é ser espírita. Junto com a mediunidade, nós praticando a mediunidade, o que Cristo nos ensinou, nós realmente vamos estar preparados para tudo. Não vai haver mais medo, não vai haver mais dor, que nós não possamos suportar. Claro que dor vai existir. Esse mundo é material, é de provas e expiações. Nós estamos na matéria. Então vamos sentir dor. Como eu perguntei uma vez aqui, a nossa irmã Tânia respondeu: a felicidade é desse mundo? Eu perguntei, Cristo sentiu dor? Cristo sentiu dor. Sofreu muito mais do que muitos de nós aqui, que reclamamos da vida. Cristo sofreu muito mais que muitos de nós, porque ele estava na matéria. Ele veio como ser humano, esse espírito mais evoluído que existe aqui no nosso universo. Ele se fez carne e habitou entre nós, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, como está nos evangelhos, né? Então, gente, se nós não destruirmos o orgulho, voltando aqui, tá? Se não quiserdes, né, perpetuar, acabei de falar, né? Então, um só meio se oferece a vós para isso, mas este meio é infalível. Veja bem, esse meio é infalível. O de tomar por regra invariável de vossa conduta a lei do Cristo. E nós temos estudado aqui as leis do Cristo. Perdoai vossos inimigos, perdoai os inimigos 70 vezes, 7 vezes, amai o próximo como a ti mesmo, não odiai, fazei o bem, fazei a caridade. Conduta a lei do Cristo, para que nós não tenhamos consequências, karma, né, negativo, um sofrimento futuro. Tendo já conhecimento das leis de Cristo, basta segui-las, gente. Como está dizendo aqui, tomar por regra invariável de nossa conduta a lei do Cristo. Lei que haveis repelido ou falseado em suas interpretações.
Nós temos repelido os conhecimentos, as leis de Jesus, nos deixado há mais de 2000 anos. Então, por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os olhos em detrimento do que toca o coração? Porque o vício se desenvolve na opulência, é o objeto da vossa reverência. O vício, como eu falei semana passada, por que nós damos mais valor às coisas materiais se nós somos espíritos? Nós somos espíritos com uma vestimenta corporal. Essa vestimenta é trocada através da reencarnação. Por que nós damos mais valor às coisas da matéria? As coisas que nos levam ao vício, porque o vício que se desenvolve na opulência é objeto da vossa reverência. Enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito, que se oculta na obscuridade. O mérito, o que nós levamos dessa vida é o mérito. São nossos sentimentos, são o que nós aprendemos, nós fazemos de bem ao próximo. Quando um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresenta em qualquer lugar, todas as portas lhe são abertas, todas as atenções lhe são focadas, enquanto que com muita dificuldade se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Essa é a realidade que encontramos, que vale ao dinheiro, que vale ao poder, e aquele que é honesto, aquele que vive uma vida digna. Mas Jesus nos prometeu o reino dos céus. Jesus nos prometeu aqueles que sofrem. E como foi lido em passagens anteriores, o rico e Lázaro, por exemplo, o rico vivia na riqueza, na ostentação, e Lázaro comendo do que caía da mesa do rico. Eu li aqui semana passada, retrasada, e nós vimos que no plano espiritual o rico foi pedir a Abraão que o Lázaro pudesse avisar a família dele, para que eles não incorram no mesmo erro, viver na opulência, viver naquela vida de ostentação, sem ajudar o próximo, só ajudando aqueles que lhe são iguais. Quer dizer, então nós vimos aqui exemplos vivos, e nós estamos cansados de ver que nós, às vezes, não mudamos, mas precisamos. Então, enquanto que, com muita dificuldade, se concede um gesto de proteção ao homem de bem, que vive do seu trabalho, quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter essas pessoas em se corrigir de seus defeitos? Então, foi onde eu parei. Então, seria totalmente diferente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública, como o é o vício andrajoso, mas o orgulho é indulgente com tudo o que favorece. O orgulho realmente tende a nos puxar para os vícios da matéria, os vícios que nos levam à perdição. E nós temos que procurar humildade. Então, voltando aqui, século de cupidez e dinheiro, dizeis. Sem dúvida, mas por que deixastes? Acho que eu errei aqui. As séculos de cupidez e dinheiro, dizeis, sem necessidades materiais, sobrepujar o bom senso e a razão, porque cada um quer elevar-se sobre seu irmão, que cada um quer ser melhor do que o outro. Onde está a humildade ensinada por Jesus? Hoje, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais,
que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho chega aos últimos limites, é indício da queda próxima, pois Deus pune sempre os orgulhosos. Aí não é Deus que pune, gente. Por mais que está escrito, mas é o homem que escreveu, o homem que traduziu. Como já disse várias vezes, Deus não pune ninguém. Nós é que infringimos as leis. Nós é que, sabendo que ali é uma rampa que desliza, eu vou me arriscar a passar por ali. Eu, livre-arbítrio de ir, e está dizendo, não ultrapasse, não pule, eu vou, me arrebento todo, eu não posso culpar a Deus. Então, Deus não pune, de verdade, né? E, sim, as leis se aplicam. Deus criou as leis, essas leis se aplicam. E se nós realmente não cumprimos as leis divinas, aí nós achamos que Deus pune. Mas, em verdade, nós que as transgredimos. Então, se os deixa subir algumas vezes, subir, né, num status, numa situação de vida, de emprego, de dinheiro, salário, se os deixa subir algumas vezes, é para lhes dar tempo para refletir e de emendar-se sob os golpes que de tempos em tempos desferem seu orgulho como advertência. Mas, em vez de se curvarem, eles se revoltam. Nós, ainda errado, praticando o orgulho, contrário às leis de Deus, ainda nos revoltamos. Em vez de nos curvarmos às leis de Deus, em vez de sermos humildes, nós ainda nos revoltamos. Então, é contra as leis de Deus. Então, quando a medida está cheia, ele a virá completamente. E sua queda é ainda mais terrível. Quanto mais alto tenham se elevado, não existe aquele ditado que diz, quanto maior é a queda, é o que acontece, é o que está realmente no Evangelho de Jesus. Quanto mais alto o homem pensa que está, que ele pensa que é melhor do que outros, melhor do que seu irmão, maior é a queda. Enquanto ele não tiver a humildade, não tiver o amor, ele terá uma queda, e às vezes uma queda que realmente ele vai precisar voltar para passar tudo de novo. E como eu disse aqui, gente, nós, aqui encarnados, dependendo da idade de cada um, muitos, os jovens, crianças, chegará a pegar, ainda nessa encarnação, um mundo de regeneração. Muitos aqui, né, vivendo nesse mundo, vão pegar um mundo melhor, onde não haverá tantas doenças, tantos crimes, tantas dores. E muitos de nós, alguns já com idade, ou não sabemos quando vamos passar por outro plano, para depois voltarmos nessa lei da reencarnação. Está previsto 2057 a 2060, mais ou menos, quando começará essa transição. Começará praticamente, nós estamos nessa transição, mas já entraremos na regeneração. A regeneração já há menos sofrimento, já há mais alegria, prevalece o bem. Hoje, nós estamos vendo o lugar do nosso centro, gente, foi tomado, né? Muitos ali não têm paz, não têm sossego. E lugar nenhum do Rio de Janeiro.
vivemos num mundo feliz, gente. Por isso que diz a felicidade é deste mundo. Nós temos momentos de alegria, momentos felizes, momentos, mas não é aquela felicidade duradoura. Nós estamos alegres hoje, amanhã estamos chorando. Nós vamos sair na rua com medo de ser assaltado, porque a criminalidade tomou conta dos jovens, tomou conta das ruas. Então, aonde realmente está a nossa segurança? Onde está? Se não em Deus, não em Jesus. Mas não somos felizes. 100% felizes. Não somos. Eu tenho que sair amanhã, eu tenho que ir para o trabalho, eu tenho que sair de carro. Minha irmã já teve o carro a segunda vez roubada. A semana, a segunda vez. Vivemos realmente num mundo que não é um mundo bom. Então, se quisermos voltarmos, se nós desencarnarmos até 2057, 60, se nós quisermos voltar para a Terra, já num mundo de regeneração, no começo da regeneração, nós viveremos num mundo bem melhor. E é o começo, só o começo. Então, aqueles que são crianças hoje, aqueles que vão reencarnar daqui a uns 10 anos, 20 anos, vão pegar essa época, que ainda não é época de ouro, a época da felicidade plena, porque vai depender de nós praticarmos as leis de Cristo. Porque não vai adiantar eu ia falar vocês, né? Nós, né? Todos nós. Eu falei aqui, se eu tiver com sentimentos ruins, com ódio, com maldade, planejando com amigos, assaltos, planejando coisas ruins, planejando derrubar o próximo, você acha que eu vou viver num mundo, num plano espiritual bom? Eu não vou. Com certeza estaremos num umbral. Se André Luiz, um médico, viveu tantos anos no umbral, tantos e tantas pessoas que nós lemos na literatura espírita, que desencarnaram e aparentemente eram seres melhores do que nós, né? Passaram pelo umbral e foram resgatados, mas passaram pelo umbral. E se nós não melhorarmos, vamos ir por umbral, e se não melhorarmos, nem nos arrependermos no plano espiritual, vamos reencarnar em outro plano, vamos reencarnar em outra orbe terrestre que não a Terra. A Terra já será um plano onde só vai ser aceito aquele que tem atingido pelo menos um pouco de amor, um pouco de caridade, ele que tenha praticado realmente o Evangelho de Jesus. É por isso que nós estamos aqui tentando, né, gente? Tentando melhorarmos como ser humano, como pessoa, como amigo, como pai, como marido, como esposa, como uma pessoa mesmo, como um espírito, né? Como espírito, que é isso que nós precisamos. Então, voltando aqui, gente, quanto mais alto, maior é a queda. Então, pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, reanimai-vos, entretanto, em sua misericórdia infinita. Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado para a tua angústia. Abra os olhos à luz, aqui estão as almas daqueles que vêm te lembrar os verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência, como a vaidade e as honrarias da tua passageira existência representam pouca coisa em relação à eternidade. No mundo espiritual não representa nada. Nós levamos o que? Nada de material. Levamos, nós sentimos no coração, amor, bondade, benevolência. Isso nós levamos. Como eu falei semana passada,
Não adianta guardar ouro, guardar dinheiro, e sabendo que está próximo a hora dele, ele amarrar o dinheiro no corpo, na roupa, e ser até enterrado com aquele dinheiro, pede do testamento que seja enterrado com seus bens. Não adianta, a terra vai comer, a traça vai tudo vai ser perdido, até o corpo volta ao pó. Então, única coisa, as únicas coisas que levamos são as virtudes que nós tenhamos praticado, tenhamos cultivado, são os bons sentimentos. Então, como está aqui, eles te dirão, os espíritos, que essas honrarias da passageira existência representam pouco em relação à eternidade. Eles te dirão que nesta será maior o que foi menor entre os pequenos na terra. É a lei do orgulho e da humildade, né? Aquele que foi menor, geralmente, né, não é sempre, há boas pessoas de condições elevadas na terra, como, por exemplo, Ayrton Senna. Ayrton Senna, ele criou uma instituição e ele falou mesmo, eu não sabia que ele era uma pessoa religiosa. Ele falou, Deus me deu muito mais do que eu preciso. Eu não preciso disso tudo, eu tenho muito. Né? São os esportes mais ricos do mundo, né? O automobilismo, né? Corrida, Fórmula 1. E ele falou que eu tenho muito, Deus me deu muito, eu não preciso disso tudo. E a instituição Ayrton Senna está até hoje ajudando muitas e muitas pessoas mesmo. Então, de pessoas boas, situações, padrão elevado de vida, que fazem o bem. Bill Gates, o homem mais rico da Terra, ele doou bilhões, não estou lembrado agora a quantia, mas uma cifra bilionária para ajudar a ciência para descobrir, quer dizer, a vacina já existe, mas para avançar nos testes, né? Doou bilhões. Bill Gates, gente, um exemplo, houve um período que ele deixou de ser o número 1 de mais rico do mundo, posto que ele não quer. Ele doou bilhões, e aqueles bilhões, sabe que esses homens fazem concorrência, né? São tão orgulhosos, tão, né, ricos, que eles fazem concorrência. Mas Bill Gates não quer esse cargo de primeiro, mais rico do mundo. Ele doou tantos bilhões em uma outra oportunidade a milhões de casas, de instituições de caridade, que ele desceu para terceiro, segundo lugar. Mas não adiantou, ele voltou a ser primeiro de novo, porque aquele que dá, recebe. É dando que se recebe. Então, ele voltou, mas ele doou de novo bilhões e bilhões para a causa do coronavírus, para a ciência, para que final do ano, começo do ano, já tenhamos a vacina disponível para todos, porque ela já existe, mas até a fabricação e distribuição para toda a humanidade, aí é que está a demora, mas já existe, graças a muitas e muitas pessoas abnegados, né? Estão estudando dia e noite, e aqueles que estão doando, como o Bill Gates, né? Esse realmente faz a caridade. Então, será maior no céu aquele que foi menor na terra, que aquele que mais amou os seus irmãos será o mais amado no céu. Isso que é coisa mais bonita do que isso, mais maravilhosa. Ser amado no céu quer dizer ser amado por Deus, ser amado por Jesus. Aquele que mais amou os seus irmãos está cumprindo a lei do Cristo. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele está cumprindo a lei do Cristo, por isso será amado no céu. Viverá num plano espiritual bem superior dos orgulhosos, aqueles que humilham. E
que os poderosos da terra, da terra, se abusaram da sua autoridade, serão obrigados a obedecer aos seus empregados. A situação muitas vezes se inverte nos planos espirituais, como eu falei do Lázaro, do rico e Lázaro. É a passagem bíblica que eu li aqui, muito, muito importante. Que, eu até botei aqui entre parênteses, a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs, essas duas virtudes, a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos, as virtudes, né, gente? Mais eficazes para obter graça diante do Eterno, de Deus, Jesus, a espiritualidade superior. Se não houver a caridade, com a humildade, nós realmente não teremos um plano espiritual bom, superior, ou nosso lar. Eu citei semana passada Colônia Irmãs, e tantas colônias espirituais superiores à terra, superiores ao umbral, e que Jesus pede é só isso, é a caridade e a humildade, que nós nos amemos, que nós perdoemos 70 vezes, 7 vezes, e que amemos, e não tenhamos ódio no coração. Eu falei aqui semana, e falei semana retrasada, e estou sempre falando, para não termos ódio em nosso coração. O ódio corrói, o ódio produz doenças, o ódio, ele vai destruindo nossas células. É um dos piores venenos que nós temos em nossa mente, em nosso coração. Ao contrário, o maior remédio é o amor, é a caridade. Esse é o remédio que Jesus nos ensinou para nós alcançarmos aqui na Terra a segurança, essa segurança espiritual, dos guias espirituais, como eu li no começo da nossa aula, na nossa palestra, que eles estão do nosso lado. Basta nós estarmos sempre em sintonia, sempre com bons pensamentos, que eles sempre nos ouvirão, mas não farão a prova para a gente, como o garoto quis que fizesse, mas tirou um 0, né? Tirou um 0 porque ele pensou que o anjo da guarda, o anjo guardião, né? O espírito que está ao nosso lado, né? Os guias, iria fazer a prova por ele, e daria todas as questões. Então ele abria achando que o espírito do lado dele iria fazer a prova. E na hora ele não quis dar o teu trabalho, nós temos que fazer o nosso trabalho. Ele não quis ter o trabalho, ele abria achando que o espírito estava lendo para ele, no dia da prova, iria passar todas as questões. Ele tirou um 0, 0 e bonitinho, né? Redondinho. Então, não esperemos que eles façam por nós o nosso dever. Jesus não vai carregar ninguém no colo. Já falei isso aqui, estou repetindo. Né? Aquela figura muito... Existem quadros, né, pegados na areia, que diz que Jesus, a pessoa reclamou que estava caminhando com Jesus e depois só viu 2 pegadas em vez de 4. Aquilo é a maior mentira que existe. E Jesus disse que quando você viu 2 pegadas, uma pessoa só, porque eu estava te carregando no colo. Jesus não vai carregar ninguém no colo. Jesus nos dá o caminho, nos dá os ensinamentos, a proteção, o amparo, mas ele não vai nos puxar, não vai carregar a gente no colo. Nós temos que caminhar sozinhos. Com eles do lado, mas eles não vão nos puxar, não vão botar no colo, não vão botar no carrinho, de jeito nenhum. Eles estão aí para nos ensinar o caminho, que nós temos que trilharmos por conta própria, nossos pés. Então, gente, o tempo passa rápido, né?
nós já estamos no final, e eu vou marcar aqui onde eu parei, para a semana que vem, se Deus quiser, estarmos aqui de novo, né? Mais uma semana de trabalho, como nós já agradecemos, mais uma semana aqui, mais uma semana de agradecimento, né, gente? Agradecermos por tudo. E vamos pedir a Deus que, se for da vontade, né, que nós estejamos aqui mais uma semana, estejamos aqui, sempre estaremos em algum lugar, né? Mas aqui amanhã, porque nós temos uma missão ainda nessa terra, nós ainda não concluímos nossa missão. Nós não concluímos, né? Se alguém acha que concluiu, mas tem que trabalhar muito ainda, né? Então, gente, vamos preparar para fazer a nossa prece. Eu vou aqui. Tá. Só um minutinho, tá, gente? Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, estamos ao término do nosso pequenino trabalho na tarde e noite de hoje. Mais uma vez, agradecemos por ter prestado um pequeno trabalho, um pequeno serviço, pedindo, orando por todos os nossos irmãos que precisam de ajuda, irmãos que estão em sofrimento, irmãos que se encontram nas ruas, nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias, aqueles que estão trabalhando. Pedimos, Senhor, que olhe por todos esses irmãos, que olhe por todos irmãos da nossa casa, que não estão agora presentes online, mas que possam receber a sua graça, receber a sua vibração, que o Senhor possa visitar o lar de cada um dos nossos irmãos, da casa de Bezerra de Menezes, que cada um possa receber aquilo que esteja ao seu alcance, que esteja no seu merecimento. E por isso nós pedimos humildemente para que nós possamos sempre ser um servo humilde, com amor, que perdoe os nossos erros, mas que nos ensine, através dos Espíritos, amigos nossos, que nos enviaste, que nós sigamos os conselhos bons para ajudar a todos aqueles que precisam. Deus, nós só temos que agradecer por tudo que nós temos alcançado. Basta nós olharmos para trás e vermos que a felicidade realmente ainda não alcançamos nessa terra, mas em Ti, Senhor, em Ti nós somos felizes, em Ti, seguindo as Suas leis, amando, rogando, rezando, nós sentimos a proteção, sentimos uma segurança que o mundo não pode nos dar. Somente a Ti, Deus Todo-Poderoso, somente a Ti, Jesus, a Ti, Mãe Maria, que nós podemos ter esse amparo, podemos ter essa proteção, podemos ter a cura, podemos ter o que nós realmente merecemos, mas, acima de tudo, que possamos aprender as lições para que possamos crescer, possamos evoluir, para que um dia estarmos num mundo melhor, estarmos na presença dos bons espíritos, dos amigos espirituais, e
pedimos sim que abençoe a toda a humanidade, que os médicos espirituais, essa falange médica, Dr. Bezerra de Menezes, e Jesus, que é o médico dos médicos, possa olhar por toda a humanidade, possa visitar a todos aqueles que estão necessitados. E assim, Senhor, mais um dia, mais uma semana de trabalho, te agradecemos por tudo. E em teu sagrado nome, Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Maria de Nazaré, em nome do Dr. Bezerra de Menezes, em nome da vovó Catarina e da irmã Angélica, nós pedimos permissão para encerrar os nossos trabalhos na tarde e na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Tá difícil conseguir. Bem, gente, chegamos mais uma semana, né? Mais uma semana de trabalho, aqui unidos. Se algum dos irmãos quiserem falar alguma coisa, quiserem cumprimentar, quiserem dar um abraço, quiserem matar a saudade, né? Tânia, tudo bem? Sumida. Rail, falei semana passada, né? É um prazer muito. Simone, tudo bem, Simone? Tudo bem contigo? Um abraço, tá? Fica com Deus. Deus abençoe a todos. Que tenhamos um domingo abençoado, com a presença de Deus, dos bons espíritos. E não vamos pedir para eles fazerem o nosso trabalho, não. Vamos fazer o nosso trabalho, tá? Vamos pedir para ele fazer tirar nota 10 para a gente, não. Vamos levar um 0. Vamos fazer o nosso trabalho. Nós temos que pedir proteção, pedir orientação, que eles nos darão. Isso é certo, né? Eles estão do nosso lado. Quiserem falar alguma coisa, aberta a palavra para vocês. Eu estou trabalhando, certo? Trabalhando? Eu estou no trabalho. Que bom. Estou no trabalho. Que bom, parabéns. Parabéns, né? No trabalho, ainda tirou um tempinho. Não tem nem todo... não dá, nem sempre dá para assistir. Certo. Hoje eu estava de câmera fechada, mas escutando, porque não dá. Por Que isso bom. que eu só entrei agora no final com a câmera aberta. Que bom, né? Está no trabalho e Deus aprendendo. abençoe a nossa semana. Que bom, obrigado. Obrigado. Sim. Fazendo, né, seu máximo. Papai do céu abençoe a todos nós. Obrigado. Assim seja para todos, né? E aqui ficamos desejando felicidade a todos e Deus abençoe a todos vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Amém. Até semana que vem.